Bem, como eu disse, eu gostaria de tocar muito nessa tecla da leitura, ok? A leitura, ela é extremamente importante. E pensar também nos processos que a leitura pode nos trazer. Tá? Então, eu preciso entender que a leitura ela vai me ampliar o horizonte. Tá? Então, mas eu preciso, ao mesmo tempo, né, dessa ampliação do horizonte, não me perder num vasto referencial aí em várias fontes que a gente possa ter. Porque a gente tem hoje, né, na internet, uma ferramenta extremamente poderosa que nos auxilia demasiadamente. Porém, se a gente não faz, na verdade, uma leitura seletiva, a gente vai se perder na busca de tantas informações. Então, a leitura ela precisa ser seletiva, ok? Eu preciso, de fato, fazer com que esse material que eu vou utilizar, esse material que eu vou ler, ele seja, de fato, efetivo na minha argumentação. Fernando, mas como é que eu vou saber isso? Às vezes, o título vai me ajudar. Se eu pego um artigo científico e eu observo o resumo desse artigo científico, as palavras-chave que compõem aí esse artigo, eu já consigo fazer uma análise seletiva. Será que, apesar de ele estar falando do mesmo tema que eu gostaria de tratar, o foco que ele está trabalhando, isto é, a delimitação que ele está trabalhando, é de fato a que eu gostaria de utilizar no meu trabalho científico? Então, é muito importante a gente observar esses elementos que eu falei para vocês. Na seleção desse material bibliográfico, analisem não só o título, mas o resumo. O que o resumo traz? Ele vai me mostrar, basicamente, porque o resumo serve exatamente para isso, para descrever de uma forma sintética do que se trata esse texto. E as palavras-chave também vão me auxiliar. Outro detalhe que eu acho que, assim, que é muito importante é a gente começar a buscar as referências do final dos trabalhos. E a gente começar a perceber que há uma recorrência dessas referências. Isso quer dizer, se eu leio 3 artigos, que no final eu vejo na referência que eu tenho um autor que está sempre foi citado nesses 3 artigos, poxa vida, eu preciso ler esse autor. Por quê? Porque se ele foi citado 3 vezes, ele é de referência. E se eu apenas estou lendo o que os outros me informaram sobre esse determinado assunto, pessoal, eu acabo só ficando na interpretação dos outros sobre uma fonte importante. Entendem? Então, é importante, portanto, analisar o título, sim, do trabalho, fazer uma análise do resumo desse trabalho, observar se esse trabalho ele vai nos auxiliar. Por quê? Porque a leitura, principalmente na formação da iniciação científica, ela é extremamente importante. Ela vai, pessoal, auxiliar na consolidação do conteúdo que eu estudo nas demais disciplinas também. Quanto mais eu me debruço e inicio esse processo, né, de leitura crítica, de material científico, não apenas só didático, mas material científico, eu começo a compreender também como é que essa matéria, metodologia científica, ela vai me auxiliar. Porque ela é uma matéria extremamente teórica. E se eu não vou para o caminho da prática, isto é, se eu não busco a iniciação científica, esse conteúdo vai se perder. Eu preciso, de fato, aplicar todas essas informações que nós estamos estudando aqui numa disciplina teórica, mas no desenvolvimento de atividades científicas, né, de iniciação científica. O que é a iniciação científica? Esse novo olhar que eu vou ter numa linguagem acadêmica, numa postura acadêmica, numa postura de investigador. A leitura ela me faz exatamente, principalmente nesse processo de conhecimento científico, ela me faz ter e aprender um novo repertório discursivo e linguístico também. Tá? E é muito importante, porque esse capítulo, né, a gente viu anteriormente também, no capítulo 6, nós vamos ter que entender como é que essa linguagem ela se estrutura. Que tipo de linguagem eu vou ter que utilizar para construir isso? Agora, como é que eu vou aprender? Se eu leio,
eu começo a ter modelos mentais que vão me auxiliar na construção desse mesmo texto científico. Quanto mais, portanto, eu leio os textos científicos, mais eu vou ter um repertório linguístico mais adequado para essa proposta que é a iniciação científica e elaboração de trabalhos acadêmicos científicos, ok? Por isso, assim, eu enfoco bastante essa importância da leitura na construção e elaboração desses trabalhos. Obviamente, como eu disse anteriormente, existem técnicas para a elaboração desse trabalho. Nossa apostila lá atrás, né, nesse nosso material, né, do nosso livro texto, ele vai trazer, né, nesse capítulo 7, essas técnicas. E são técnicas, assim, muito simples, mas elas precisam, assim, de um olhar também mais de pesquisador, porque a gente já faz isso na natureza, no nosso cotidiano, né, naturalmente. Sublinhar ou destacar é uma técnica? É lógico, pessoal, é uma técnica, sim. Por quê? Por que você sublinha ou destaca alguma coisa? Porque, primeiro, ela deve ser importante. O problema é que quando a gente começa a ler, e o parágrafo inteiro está sublinhado, né? A gente começa a achar que tudo é muito importante. E, de repente, eu já vi textos que ele estava totalmente sublinhado. Isso não vai ajudar, né? Porque, afinal de contas, tudo bem, o texto é extremamente importante. Mas a gente precisa realmente tentar identificar o que, de fato, são elementos importantes. E aí, lembra que eu falei sobre a questão das palavras-chave? Elas são importantes, elas são âncoras que vão, assim, auxiliar na interpretação global de um texto, sabia? Então, ela é extremamente importante porque essas palavras, porque elas vão, na verdade, a gente acaba escrevendo várias outras informações a partir delas. Então, a gente precisa entender e identificar essas palavras que vão nos auxiliar nesse processo de compreensão e de seleção do que, de fato, é realmente mais importante, e a gente não vai ficar aí com o nosso texto todo marcado, seja ele num formato, né, eletrônico ou num formato impresso, todo coloridinho, marcadinho, ok? Bem, então fazer a primeira leitura integral do texto, ela é muito importante. Não adianta você pegar o texto pela primeira vez já com um marcador ou qualquer coisa que seja, né, um lápis, uma caneta, e já ir sair marcando, porque você não... É o primeiro momento daquele texto, né? O primeiro contato que você vai ter com aquele texto. Então, é importante, primeiro, pessoal, é fazer uma leitura integral e não é necessário fazer essa marcação. Nessa segunda leitura, né? Então, primeira leitura é uma leitura de reconhecimento. E aí que tá, Fernanda, primeira e segunda leitura, gente, eu falei que leitura era importante. Pode ser que não seja só a primeira e a segunda, vocês têm que ler muito mais vezes um artigo para poder compreender. Vai depender até do grau de conhecimento prévio que vocês têm em relação a esse assunto, ok? Então, é muito e extremamente importante entender que para ser pesquisador é preciso ser um bom leitor também. Então, há a primeira leitura, uma segunda leitura, pode ser que seja uma 10ª leitura. Mas é importante entender que esse é o caminho, né, mais viável para conseguir realmente desvendar os mistérios do conhecimento, da informação, né, de uma determinada área aí que você deseja realmente ser especialista nela. Então, a leitura é importante. Então, essa primeira é só uma préviazinha para você entender sobre o que é assunto, como é que o autor está se posicionando nesse texto, quais são os objetivos gerais específicos, né? Que metodologia ele utilizou. Isso que eu acho que você, na primeira leitura, precisa entender. Ele precisa o quê? Eu preciso entender que objetivos que ele tem, gerais específicos, por exemplo, que tese que ele quer defender, qual a metodologia que ele está utilizando, se ele está fazendo uma pesquisa de campo ou não, se é uma entrevista apenas, se é de referencial bibliográfico, ok? Se essa pesquisa é atual ou não. Então, esse tipo de informação já deve vir na primeira leitura. Então, você vai para a primeira leitura exatamente com essas informações, esses questionamentos para direcionar a leitura de vocês, tá joia? E nessa segunda leitura, né, depois dessa apresentação, aí sim você começa a destacar as ideias principais, as mais importantes, as ideias-chave, os objetivos gerais, objetivos específicos, se tem ou não metodologia, ok? E aí, a partir daí,
dessa segunda, se você entendeu muito bem, você já pode partir para outra fase, que é destacar passagens importantes, com traços à margem, por exemplo, chaves, do jeito que vocês acharem mais importante, fazer considerações, né? A gente brinca que um bom pesquisador, ele é um artista também, o texto dele está emoldurado, do lado está sempre escrito, bom aluno também, né? Pelo menos aquele que se dedica e aprende dessa maneira, né? Ele vai estar sempre com um caderno ou com a apostila, sempre bem escrita, ele vai estar com vários detalhes, porque isso vai auxiliar depois ele lembrar, nossa, né, que é outro problema, né? Então a gente precisa auxiliar, porque memorizar também é difícil, tudo, né? Então, se a gente tem gatilhos que nos auxiliam nesse processo, vai ser muito melhor, né, a nossa compreensão global do texto, ok? Então, a gente deve destacar as passagens do texto com traços à margens, assim, indicando também as nossas dúvidas, porque é necessário ter dúvidas. Será que nós vamos entender tudo, exatamente tudo? Será que nós vamos precisar nos debruçar em outros referenciais, buscar professores, né, buscar outras pesquisas para poder nos fazer entender aquilo? É importante também, assim, não parar o texto. Quando eu falo de interrogações, às vezes não só no plano das ideias, não. Às vezes você não entendeu aquela ideia. Mas às vezes tem algumas palavras que vocês nunca ouviram falar. Mas o que eu aconselho, e que não somente eu, mas os teóricos nessa área, aconselho é que você faça a leitura global. Porque às vezes dá para entender no contexto aquela palavra ou expressão que você a priori não conhecia, tá? Se caso isso não aconteça, depois você deve procurar, evidente, o sinônimo, né, o significado daquela palavra, até porque isso é muito importante para enriquecimento, né, seu pessoal, né, linguístico. Então, é importante, como eu falei, fazer essas marcações de interrogação, de dúvidas em relação ao que você tem, né, de conteúdo, de ideias ou de linguagem, né, de alguma palavra, expressão, de terminologia, para depois você se debruçar. Mas não para a leitura, não. Deixa ela fluir, faça até o final, porque pode ser que no próximo parágrafo, por exemplo, eu já consiga compreender pelo contexto, ou porque o autor, né, um pesquisador, um bom, né, redator de um texto científico, ele vai nos auxiliar também na compreensão, porque o objetivo também do texto científico é ser claro, ele ter uma linguagem clara, objetiva, e fazer com que o leitor consiga conduzir o processo, né, de compreensão do raciocínio. Então, ele pode estar explicando no próximo parágrafo. Então, é muito importante, aconselhável, não interromper essa leitura, fazer essa leitura até o final, para que a gente possa, de fato, aí, ter assim, oportunidade de compreender pelo contexto. A leitura é muito importante, né? Bem, reconstruir o parágrafo com base nas palavras e expressões sublinhadas, eu acho uma coisa muito importante. Então, tá, eu peguei um texto que ele tem eu sublinhei em vários momentos. Se eu pegar essas palavras que eu destaquei e tentar construir a minha ideia a partir dela, o meu próprio resumo, entendem? Eu vou acabar conseguindo internalizar melhor aquele conhecimento. Isso fica mais fácil para que eu consiga desenvolver. Isso é uma boa técnica de leitura, pessoal. E em uma matéria extensa, por exemplo, com uma metodologia, seria interessante, é interessante vocês organizarem dessa maneira, marcarem, selecionarem e depois também construírem o seu próprio parágrafo, seu próprio texto, sintético, resumido, sobre aquela informação que às vezes ficou um pouco numa linguagem muito mais técnica, né? Porque é uma linguagem técnica. E aí você consegue colocar numa linguagem um pouco mais próxima do seu universo e da sua compreensão, ok? Ciente que quando for produzir o texto científico, essa linguagem, ela precisa ser um pouco mais apurada, como a gente já falou anteriormente.